Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Bem-vindos! Mais um Café com Destino, hoje terça-feira. Gente, a gente está muito feliz. Eu não sei se você acompanhou, há 2 semanas nós fizemos a edição de 5 anos do Café com Destino, né, Teixeira? Ao vivo com nossos alunos presencialmente, milhares de alunos aqui no nosso auditório da Casa de Destino. Foi fora do comum. Se você não assistiu essa série, 2 semanas atrás, tá? A semana de aniversário de 5 anos do Café com Destino. Vale a pena você assistir. Semana passada a gente falou sobre você se autoconhecer, sobre você aprender seu temperamento, seu nível de mentalidade, ajudou muita gente. Essa semana a gente está numa série inédita chamada Sabedoria Sem Limites. Ontem foram quase 40 minutos de aula de tanto que deu assunto para falar, tá? Então você não pode estar fora do Café com Destino dessa semana, série Sabedoria Sem Limites. Já vou te pedir 3 coisas. Se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se. 60% dos alunos que nos assistem diariamente não estão inscritos no canal. Essa é a forma de você nos recompensar, receber o conteúdo em primeira mão, estar sempre ligado no que a gente lança, né? Fica ligado, até porque 2026 vai ter muita novidade nesse canal, além dos programas que já existem, né? Nós estamos de segunda a sexta aqui no Café com Destino, todo domingo, 8 horas da manhã, uma palestra bíblica, que é o programa Boas Notícias, não perca o programa Boas Notícias, e toda terça-feira, né, que é o caso de hoje, tem Brunecast, só que é no canal do Brunecast, não é nesse canal não. Então você pode se inscrever também no canal do Brunet, que é o meu sobrenome, Brunecast, tá? Lá, entrevistas maravilhosas. Semana passada teve uma entrevista com Luiz Felipe Pondé, filósofo, com David Leonardo, tá tudo no ar já, não deixa de aproveitar. Hoje nós vamos entrar no assunto, Erley, que você tem muita dificuldade. Fazer o bem para quem te fez mal. Fazer o bem para quem te fez mal é uma questão de sabedoria, Teixeira. Por quê? Pergunta assim, por quê? Porque resolve o problema rápido. Quando Jesus deixou as instruções de sabedoria para o ser humano, ele estava pensando o seguinte, gente, eu conheço o futuro, eu que criei o ser humano, eu sei o que dá certo e o que dá errado, vai por mim. O cara te fez mal, não fica 10 anos na vingança não, 20 anos na justiça não, já dá outra face logo e resolve. Jesus criou o ser humano, ele conhece tudo. Cada instinto, cada reação do ser humano, e ele sabe o futuro. Então, é muito melhor seguir as instruções de quem sabe disso tudo. E ele fala, né, a palavra de Deus diz que a gente não deve combater o mal com o mal, mas vencer o mal com o bem. Tiago, o que você está me pedindo é muito difícil. Claro que é. Ganhar dinheiro é fácil? Muito difícil. Organizar as emoções destruídas é fácil? Muito difícil. Manter a família equilibrada, criar filhos saudáveis é fácil? Muito difícil. Aí na hora de servir a Deus você acha que vai ser fácil? Na hora de cumprir a Bíblia tem que ser fácil? Claro que é muito difícil. Tudo que é muito bom é muito difícil. Tudo que é muito bom é muito difícil. Né? Essa semana agora passada, eu e o Wesley, a gente esteve na Europa a trabalho, a gente foi resolver algumas coisas de nossas publicações editoriais, principalmente em francês, né? Você que está na Suíça francesa, na França e também na África de língua francesa, são muitos países de língua francesa, se eu não me engano se fala francofônica, se eu não me engano, África francofônica. Nós estamos direcionando muitos livros nossos para o francês, já estamos em italiano, em espanhol, em inglês, português daqui, português de Portugal, e a gente vai ampliar, porque a gente percebeu que o que a gente fala não é só para brasileiro, emoções não é só para brasileiro, espiritualidade não é só para brasileiros, criar filhos não é só para brasileiros, organizar a vida financeira não é só para brasileiro. Então, não deixe de estar orando pela gente, que a gente precisa de um exército orando com a gente, para a gente poder ajudar o máximo de pessoas, tá bom? Então, vamos lá. Alguém já te fez mal na vida, Teixeira? Já? Mesmo com a pouca idade? Mas nunca foi um mal. Não foi um mal traumático, né? Alguém já te fez um mal traumático, Lele? Já.
Então, eu também. Eu tenho 3 pessoas na minha mente que foram perdoadas automaticamente. E dessas 3, 2 anos depois me pediram perdão. E quando elas me pediram perdão, já estavam perdoadas. Mas foi importante elas pedirem perdão só para ter aquela liberação emocional e espiritual, né? Mas 3 pessoas que me fizeram mal de verdade, males mortais, assim. A pessoa queria minha morte mesmo. E isso é muito difícil porque quando você recebe o mal de uma pessoa, o teu primeiro instinto, ou seja, o instinto primitivo, é dar de volta, é vingança, é querer algo pior para a pessoa. E a sabedoria nos ensina que esse não é o caminho. O caminho para você estar bem e terminar bem é o da pacificação, é o do perdão. Ai, Tiago, eu não gosto nem de escutar falar porque eu não consigo. Consegue, fica na aula até o final. Tem que vencer um pouquinho do inimigo que a gente falou ontem, o orgulho. Tem que baixar tua prepotência, diminuir o ego. Às vezes você não quer perdoar porque você se acha tão importante, tão especial, que não quer perdoar. Nosso ego nos leva a pensar que somos mais do que somos. Nós não somos nada, nós somos pó. A gente morre, passa 2 dias, o pessoal já está falando de futebol. Passa um mês, poucos já estão lembrando da gente. Então, isso não é nada. Vamos aproveitar enquanto a gente está nessa carreira terrena, nessa peregrinação da terra, para fazer o bem com nossas ações, atitudes, pensamentos, tudo que a gente puder fazer, né? Ensinos. Agora, se alguém te fez o mal, e esse mal, não estou falando somente falar mal, estou falando de um mal traumático, a pessoa atentou contra você, queria destruir tua família, queria pegar teu dinheiro, queria acabar com a tua reputação. É muito difícil de lidar? É muito difícil. Mas só que a única forma de você vencer o mal é fazendo o bem. Então, quando a Bíblia fala assim, olha, bendizei os que vos maldizem, palavras de Jesus. O que isso quer dizer? Que a pessoa que está falando mal de você, quando alguém vier te contar, o fulano está falando mal de você, você fala bem dessa pessoa. O fulano está falando mal de mim, gente, eu gosto dele. Ó, gente boa. Pega uma coisa que seja verdade na vida, por exemplo, ele é um bom profissional. Ele está falando mal de você, mau caráter, mas é um bom profissional. Fala assim, nossa, eu acho ele um excelente profissional. Pega uma coisa que seja verdade e elogia. Você matou o problema. Ah, mas eu não vou me submeter a isso. Então, continua vivendo o problema. Aí você quer estender o problema, tudo bem. Por orgulho, por ego, é com você. Eu só estou te ensinando, biblicamente, como resolve. Tiago, você faz isso? Faço. Por isso que eu estou ensinando. Você, escuta, olha nos meus olhos. Nunca, é minha palavra, é meu compromisso com vocês, meus alunos. Eu vou te ensinar algo que eu não faça. Eu nunca vou te ensinar algo que eu li num livro. Te ensinar algo que alguém me contou. É só o que eu faço. E se eu fiz e sou ser humano falho, pó, você também pode. É uma decisão. Tem uma autora americana que eu gosto, Mel Robbins, que ela ensina a regra dos 5 segundos. Mel Robbins, em um dos seus livros, ela diz que se você criar a regra dos 5 segundos, eu não quero fazer tal coisa, mas eu vou contar de 1 a 5 que vou lá e faço. Querendo ou não, você vai fazer. Ela prova cientificamente que isso é possível. Não quero ir para a academia, vou contar de 1 até 5, vou levantar dessa cama e vou. Não quero perdoar, vou contar de 1 até 5, vou lá e vou liberar perdão. Cria essa regra aí. Para você dar uma ordem na sua mente, que geralmente está lutando contra você por causa das suas emoções, para você fazer o que tem que ser feito e não o que você quer. Vou repetir, para você fazer o que tem que ser feito e não o que você quer. A Universidade de Harvard publicou um estudo mostrando que pessoas que praticam bondade ativa. O que é bondade ativa, Teixeira? Você que é um filósofo contemporâneo, muito focado, é claro, né, na filosofia mais século XVII, XVIII da Europa. Você é um cara que lê em alemão e francês porque você só gosta de estudar os originais da filosofia. O que seria uma bondade ativa? A prática da bondade. Que se chama na Bíblia benignidade. Qual a diferença da bondade e da benignidade? Bondade, eu estou sentindo
benignidade eu estou fazendo. Entendeu? Então, por isso que a Bíblia, às vezes, no mesmo versículo, fala as duas palavras. Fala assim, não é a mesma coisa? Não, é porque um é o sentimento, a emoção, quero ser bom, o outro é estou sendo bom, estou fazendo. A bondade ativa é necessária, principalmente em situações de conflito e injustiça. Bondade ativa não é fazer bem para quem me faz bem. Até os ímpios fazem isso, diz a Bíblia. Não é cumprimentar quem me cumprimenta. Até os ímpios, até quem não conhece nada da Bíblia faz isso. Mas quando você vai ser bondoso, bondosa ativamente para quem você sabe que não gosta de você, aquele vizinho que te olha torto, que não te cumprimenta no elevador, que estaciona na tua vaga, que implica com o teu cachorro, que não sei o quê, e você, de forma ativa, dá o lugar para ele na vaga, dá o bom dia mesmo ele sem responder. Você não faz porque está esperando o outro ser bom com você. Você faz porque você é assim. Eu não faço porque o outro vai me devolver. Eu faço porque eu dou aquilo que eu tenho. Crie um coração bom. Olha o que o salmista Davi fala em Salmos capítulo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, eu quero ser assim, eu não quero fazer para os outros me devolverem. Se não me devolverem, não tem problema. Se me devolverem, amém, eu quero. Se não me devolverem, eu sou assim e continuarei sendo quem sou. Eu não vou me diminuir porque os outros não me respondem, me tratam mal ou fazem mal contra mim. Eu vou continuar sendo quem eu sou. Então, treine-se para ser bom, melhor. Lembrando, gente, que eu não vou apelar para a filosofia porque ficaria complexo. Se fosse para Dostoiévski, não precisa nem ir tão longe. Se for para C.S. Lewis, todos eles deixam claro que o homem não tem como ser bom por si só. Que nada mais é do que reflexões filosóficas do que a Bíblia já diz. Para você ser bom, para você ser boa, você vai precisar do ajuste do Espírito Santo. A gente não consegue ser bom por si mesmo porque o homem, né, o ser humano, o homem e a mulher, nasceram no pecado. Nós somos inclinados à maldade, à fofoca, à inveja, ao ciúme. Né? Esse ano eu vou lançar 2 livros. Eu nunca fiz isso na vida, ou se fiz, não lembro. Acho que em 2018 eu fiz. Em 2018 eu lancei O Maior Poder do Mundo e Descubra o Seu Destino no mesmo ano. Em 2018 eu fiz. Mas, ou seja, depois de 8 anos, eu vou voltar a fazer isso. Eu vou lançar o livro Jogo da Vida, agora antes da Copa, que é como o futebol, analogias do futebol, né, para a sua vida e negócios. Como o futebol tem coisa para nos ensinar. Esporte mais visitado, mais assediado do mundo, que mais fatura, com uma audiência online e presencial fora do comum. Quem lota estádio como futebol? Quem faz dinheiro como futebol? Então a gente tem que aprender com o esporte desse nível. Peraí, tem que ter alguma coisa para nos ensinar. E tem muita coisa. Esse livro, Jogo da Vida, está fantástico, vai sair agora antes da Copa. Tiago, não entendo nada de futebol. Não é um livro sobre futebol, é um livro sobre a vida e negócios. É que usando analogias de futebol, você vai entender muito melhor. E o segundo livro, que provavelmente vai ser o nosso novo grande best-seller depois do Especialista em Pessoas, vai ser, eu não vou dar o nome agora, né, só para proteger o nome, mas um livro também sobre pessoas que eu explico sobre as emoções primitivas do ser humano. Por que uma pessoa é sarcástica uma com a outra? Porque uma pessoa não fez nada e eu estou querendo o mal dela. Essas emoções primitivas, elas precisam ser educadas. Elas precisam ser coagidas. Então, 2 livraços esse ano. Um, basicamente, sobre desenvolvimento pessoal, que é como você pode pegar o que deu certo no futebol, aplicar na tua vida e no teu negócio e crescer ainda mais. E o outro sobre emoções e pessoas, que é a nossa especialidade. Tá? Voltando para a aula. Olha aqui, referências bíblicas. Romanos 12, 21. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. No capítulo 12, 21, ele diz: não te deixes vencer pelo mal. Não permita que o mal te vença, mas vence o mal com o bem. Aqui, o apóstolo Paulo deixa claro que é uma decisão. Quando ele fala não te deixes vencer, ele não está dizendo, olha, pega uma força sobrenatural ali,
cola com fulano ali. Não, ele está falando, você não deixa, ou seja, decisão. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Na aula de ontem eu te expliquei que eu adoro o livro de Tiago, né? Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Pronto, aqui ficou sério, Teixeira. Se eu sei que fazer o bem é te perdoar, se eu sei que fazer o bem é ajudar ali, agora teve as enchentes, semanas que passaram agora, lá em Juiz de Fora, a gente encheu caminhões aqui, pegamos doações. Por quê? Porque eu sei fazer esse bem. Eu tenho amigo que tem caminhão, tenho amigo que tem supermercado, fiz 4, 5 ligações, mandamos doação pra caramba lá. Eu sei fazer o bem, por que eu vou fingir que não vi a tragédia? Quem sabe fazer o bem, está escrito, e não faz, comete pecado. Pecado não é só mentira, roubo, adultério, qualquer outra coisa. Pecado é quando você sabe fazer o bem e não faz, está na Bíblia. Lucas 6,33, palavras de Jesus. Evangelho segundo escreveu Lucas 6,33. Se vocês fazem o bem somente para aqueles que fazem o bem para vocês, que recompensa vocês terão? Até os ímpios fazem assim. Aqui eu quero me atentar nessas palavras de Jesus para a palavra recompensa. Porque aqui começou a ficar mais interessante. Jesus, pela primeira vez, vai falar o seguinte, não é só que você vai ser bom, não é só que eu vou validar o que você faz. Né? Amar mais ou menos, ele não vai por causa das nossas obras, né? Ele nos ama independentemente das nossas obras, mas ele coloca a palavra recompensa. Ele fala o seguinte, se você fizer o bem somente para quem te faz o bem, que recompensa você vai ter? O que ele está querendo dizer? Se você fizer o bem para quem te faz mal, aí está uma recompensa que eu posso te dar. Eu costumo usar uma frase que é o seguinte, aprendi com um dos meus mentores. A vida é um presente, mas a vida boa é uma recompensa. Ou seja, quem hoje leva uma vida boa, de harmonia com a família, está prosperando financeiramente, está com saúde física e emocional, mental, é uma recompensa de alguma coisa que a gente não viu ele fazendo. Aí a Bíblia está vindo aqui em Lucas 6,33 dizendo que existe uma recompensa para quem paga o mal com o bem. Eu deveria retribuir com o mal, mas não vou fazer. Por quê? Porque eu sou educado biblicamente. Anote essa frase. Aliás, vai para os comentários agora e profetiza isso. Eu serei educada, né, publicamente. Biblicamente. Publicamente também, mas biblicamente. Profetiza isso agora no comentário. Você que está me escutando agora, vai no comentário agora, no chat online, bota assim. É uma declaração de fé. Eu serei educado biblicamente. O que isso quer dizer? Você não vai errar aquilo que a Bíblia orienta. Pode comentar. Eu serei educado biblicamente. Se você é mulher, né, eu serei educada biblicamente. Né? Eu fico pensando em personagens bíblicos. O Wesley só conhece 2 personagens bíblicos, né? Ele só fala Abraão e Davi. Qualquer outro ele não sabe mais quem é. Mas existem personagens bíblicos que sofreram males muito grandes e devolveram o mal com o bem. É o caso de José, que foi traído e vendido pelos seus irmãos de sangue e devolveu esse mal com o bem. Quando ele vira governador do Egito, ele alimenta os irmãos, sustenta os irmãos. Esther, que era uma menina judia na Pérsia, podia estar com raiva dos persas pelo que eles fizeram, mas ela vira rainha da Pérsia. Neemias, lá com o rei Artaxerxes, sendo judeu, poderia estar com raiva do rei, mas servia a mesa do rei com tanta habilidade que o rei deixou ele lá reconstruir Jerusalém. Você vai ver Davi, que foi perseguido por Saul e nunca quis tocá-lo, porque ele era ungido do Senhor. Não conseguia devolver aquele mal com o mal. Jesus foi esbofeteado, cuspido, cravaram uma coroa de espinho nele. E quando prenderam ele na cruz, ele ora para aqueles homens e fala assim, Pai, desconsidera isso aqui, perdoa. Eles não sabem o que fazem.
Jesus não falou isso para ser uma frase de impacto na história. Ele falou isso porque era a verdade, porque Jesus só falava a verdade. Aqueles homens não tinham ideia do que estavam fazendo. Aí Jesus se colocou no lugar deles e falou assim, Pai, perdoa, eles não sabem nem o que fazem, como é que eles vão ser julgados por isso? Apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, que ele fala de todos os males que fizeram contra ele. Alexandre o Latueiro me causou males, Demas me abandonou, na minha última audiência nenhum de vocês compareceu, todos me abandonaram, mas que isso não seja levado em conta. Deixa para lá. Né? Deixa para lá. Tem um livro da Mel Robbins que se chama Let Them, deixa para lá. Tem coisa que você tem que deixar para lá. Então, é muito importante. Aliás, fazer aqui uma rápida... O que vocês acham, você que é meu aluno, minha aluna no Café com Destino, de toda semana eu fazer algumas recomendações de livros. Você acha que seria interessante para vocês? Se sim, comenta aqui agora. Se tiver mais de 1000 alunos que comentarem, Tiago, eu preciso de recomendação de livros. Todo tipo de livro, para todas as áreas da vida. Eu vou pegar os livros que eu leio na minha biblioteca, eu tenho uma biblioteca extraordinária, graças a Deus. Eu vou pegar meus livros da minha biblioteca, vou sempre escolher 1 ou 2 por semana e vou indicar aqui no Café com Destino. Se passar de 1000 comentários de aluno falando, eu quero recomendação de livro. Se isso é muito importante para você, pegar o que eu leio e ler também, para mim não tem problema nenhum. Só quero ver se é do teu interesse. Tá? Se tiver 1000 comentários pedindo isso, eu começo a fazer. Encerrando a nossa aula de hoje, por que pagar o mal que te fizeram com o bem é importante? Porque você vai vencer a indiferença, a vingança, o ressentimento, todas essas coisas que destroem a tua psique. Essas coisas destroem tua saúde mental. Então, o que Jesus está fazendo? O que Deus está fazendo com essa instrução? Faça o bem contra quem te fez mal. Ele está falando, protege tua saúde mental, meu filho. Eu já vi o final da história, isso não dá em nada, isso dá cadeia, dá processo judicial 10 anos, dá depressão, dá perda de grana. Deixa isso para lá. Dá logo outra face e resolve. Então, hoje eu preciso encerrar essa aula te dizendo que é tempo da gente aprender a vencer nosso orgulho, nosso ego, nossas emoções e fazer o que está escrito. Como nós profetizamos, nós seremos educados biblicamente. Nós vamos fazer aquilo que a Bíblia nos ensina a fazer. E por isso nós vamos chegar inteiro no final. E por isso nenhum mal nos sucederá, praga nenhuma chegará à nossa casa. E por isso 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, você não será atingido. Nós vamos reivindicar as promessas bíblicas em cima da prática bíblica. Não é só na fé no que está escrito, na prática do que está escrito. Eu espero que o Café com Destino esteja abrindo sua mente, que ter sabedoria sem limite não é só saber tomar decisão, ser inteligente e ler livros. É na hora de dominar as emoções também. É na hora de falar e controlar o que fala também. É na hora de selecionar o relacionamento também. Nós vamos falar muito sobre sabedoria sem limite, que é a nossa série dessa semana, aqui no Café com Destino. Eu quero só te dar 2 anúncios importantérrimos. 23 e 24 de abril, tem Método Destiny. Presta atenção. É o único método mundial, 100% baseado em princípios milenares. Mas o que eu vou aprender? Você vai ficar 2 dias, manhã, tarde e noite comigo, aprendendo 12 princípios, 12, que dão certo há milênios, nunca falharam. São princípios universais, ou seja, funcionam no Japão, nos Estados Unidos, na Espanha, no Brasil, na África, em qualquer lugar. São princípios atemporais. Há 2000 anos dava certo, hoje dava certo, daqui a 1000 anos, se Jesus não voltar, dá certo. São princípios que estão numa base milenar, que nunca foi desmentida, somente corroborada e comprovada. Eu peguei esses 12 princípios, que confrontei com a neurociência, foram anos de estudo e muito investimento financeiro com profissionais de Harvard, neurocientistas, psicopedagogos, para a gente chegar à conclusão que esses 12 princípios milenares têm base científica e quem cumpre chega a uma vida de paz e prosperidade, se torna uma raridade. E aí o que acontece? Você internaliza esses princípios, suas reações melhoram, o seu comportamento melhora, suas amizades melhoram, o seu casamento melhora, a sua vida financeira dispara, porque você está com princípios internalizados. Impossível ficar de fora. Se você nunca fez, pelo amor de Jesus, faça.
Se você tem filho adolescente, traga. Sabe por quê? Quando acaba o método 10, eu falo, meu Deus, se eu tivesse feito isso há 20 anos atrás, minha vida não teria sido como foi. Traga teu filho adolescente para você poupá-lo do que você já passou. Se você é casado, vem com teu esposo, com a tua esposa. Se você tem sócio na empresa, vem com o sócio da empresa. 23 e 24 de abril, aqui na nossa sede da Casa de Destino, nosso auditório maravilhoso, muita excelência. Você vai ter uma energia assim incrível, além de aulas poderosíssimas, tá bom? Método Dash 23 e 24 de abril. 7 e 8 de maio, no outro mês, nós temos Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Que projeto é esse, Thiago? É uma formação, não é um curso, é uma formação em riqueza, não é em financinha, dinheirinho, não. Riqueza. Como você ficar rico sem negociar o que mais importa, sem perder tua alma. Lembrando que ficar rico é meio abstrato, porque tem gente que fala assim, Thiago, se eu ganhar 20 mil por mês, eu estou rico. Eu concordo com você. Você já está na frente da maioria esmagadora dos brasileiros. Mas tem gente que fala, Thiago, ficar rico para mim é 1 milhão por mês por causa disso, daquilo, do tamanho do meu projeto. Tem gente que precisa até demais. Não por causa da necessidade, porque ninguém precisa disso pela necessidade pessoal, mas por causa do projeto que está. Então, quando eu digo riqueza, eu não estou falando de números, eu estou falando de liberdade, liberdade de escolha, você escolher o que quiser, liberdade geográfica, você está onde quiser estar, e liberdade de tempo, você não tem que mais vender suas horas, você agora é o dono do seu tempo. Se você quer riqueza, sem negociar o que mais importa, saúde mental, família, salvação eterna, o Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma é para você. Se você já tem um destaque financeiro, mas está perdido em outras áreas da vida, mas como é que agora eu faço para organizar minha família? Minhas emoções estão me pedindo um monte de coisa que eu não quero fazer. Venha para o Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, que é 7 e 8 de maio. São 2 dias presencial comigo e com professores convidados, como Guilherme Bentimol, uma das maiores mentes financeiras do país, da XP Investimentos, outros professores especialistas, e depois desses 2 dias você fica 6 meses na nossa plataforma com os maiores professores de riqueza do Brasil. Flávio Augusto da Silva, Tiago Nigro, Bruno Perini, o próprio Guilherme Bentimol, eu e outros professores convidados. Tá? É imperdível. Então, o método Destiny é o básico, você tem que fazer, 23 e 24 de abril, e 7 e 8 de maio já é para quem se sente destinado à riqueza. Tiago, para quem é o Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma, essa formação de riqueza? Para quem sente que nasceu para isso. Tiago, eu nasci para algo grande, eu nasci para a riqueza, eu não sei te explicar. Vem com a gente. Vem com a gente. 7 e 8 de maio, tá bom? Vai ser aqui na nossa sede também. Faço votos de paz e muita prosperidade para você. Deus te abençoe. Ore pela gente, porque a gente está nesses 2 livros, né, Teixeira? O livro O Jogo da Vida, né, que é as analogias do futebol para a sua vida e negócio, para você vencer na vida e negócio, sai mês que vem. Já acabei de escrever, o livro que eu escrevi mais rápido na minha vida, mas está fantástico. Sai mês que vem antes da Copa, tá? Muitos jogadores nos apoiando. E o Kaká, nosso bola de ouro, 2007, jogou no Milan, no Real Madrid, na Seleção Brasileira há muitos anos, prefaciou o livro. E no final do ano, se Deus permitir, eu vou estar lançando o meu próximo livro sobre pessoas e emoções, falando dessa questão das emoções primitivas, como a gente pode melhorar isso na nossa vida. Vai ser um best-seller, sem dúvida nenhuma, se Deus permitir. Eu faço votos de paz e muita prosperidade e até amanhã, 6h57 da manhã.